Queridos amigos, muito bom dia para todos que vão nos assistir através das reprises. Boa tarde, boa noite, né? Todos nós aí juntos aqui, mais um programa Terceira Revelação. Hoje ao vivo, estamos aqui dia 8 de dezembro de 2012, nos preparando, quem sabe, para no dia 21 nós não estarmos mais aqui, mas vamos fazer a nossa parte. Aliás, a gente tem que ficar esperando, né, que o mundo vai acabar ou se não vai acabar. Todos nós temos que nos preparar para isso, porque nós estamos aqui de passagem, nós não somos do planeta Terra. Então, se por acaso acabar, vamos fazer o quê? Vamos aportar em outros planetas, né? Jesus já nos ensinou, há muitas moradas na casa de meu Pai, e é um dos princípios básicos da doutrina espírita, né? A pluralidade dos mundos habitados. Então a gente vê tudo isso ao nosso redor, toda essa gama, essa infinidade de universos, de planetas. Claro que tudo isso tem um objetivo. É claro que Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não poderia criar nada sem uma utilidade. E é claro que nesse processo nos criou e somos imortais, e através da reencarnação nós vamos aí aprimorando a nossa inteligência, vamos aprimorando o nosso senso moral nessas escolas, como eu já disse aqui, e tendo a possibilidade ainda maravilhosa da comunicação universal, né? Porque para a comunicação dos espíritos, entre encarnados e desencarnados, desencarnados com encarnados, não há nenhum obstáculo. Então a gente está aí para trazer a doutrina espírita que realmente faz a diferença no nosso mundo, realmente faz a gente se entender, a gente procurar realmente ver as coisas de uma maneira diferente. Então, é uma doutrina esclarecedora, e como a gente está aqui, sempre com um compromisso ao longo aí desses quase 10 anos que nós vamos fazer aí, de programa Terceira Revelação, falando da doutrina espírita, que, como a gente sempre lembra aqui e enfatiza, que só pode ser conhecida através do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno e da Gênese, né? Tem lá também um capítulo para quem tem a Gênese, quem não tem pode adquirir. Estudar os sinais dos tempos, é o último capítulo lá da Gênesis que fala sobre isso, que tipo de revoluções são essas aí, né, os fins dos tempos, o que a doutrina espírita tem a nos esclarecer. E eles mostram mesmo que não é destruição física, que o que a humanidade vai passar, a transformação pela qual nós já estamos passando e vamos passar, é uma transformação moral, é uma transformação dos preceitos que precisam ser mudados. E a gente aqui, no último programa falou sobre o pastor Rob Bell, sempre falamos aqui do Sam Harris, que foi um ateu. Então muitos espíritos aí juntos, cada um dentro da sua área de atuação, para falar sobre isso, essa reforma que nós precisamos ter a respeito do céu, do inferno, da vida futura. Então é tudo isso que nós vamos continuar tratando no programa de hoje. Lembrando para você também que tem aí um comércio que queira nos ajudar, pode entrar em contato aqui com a TV Focus, fazer aí, veicular o seu comercial, dizer que é para ajudar o Terceira Revelação, mas não precisa estar diretamente aqui patrocinando, mas é uma forma de você ajudar. Agradecer as manifestações que nós temos através da internet, para você que gosta, pode participar através do e-mail ternatv@oi.com.br, a gente vai respondendo aí, agradecendo a todos vocês que nos ajudam a divulgar. Temos aqui, olha, um internauta, o Erivan Diógenes, um grande abraço para ele, que no site dele, ele tem tido mais acessos que no nosso, então a gente conta realmente com a participação de vocês. Temos também o Marcelo Silva, que diz que é muito bom, que é hora da gente pensar melhor nesses dogmas escravacionistas. Tem também o Raul Aguiar, dizendo que é um grande programa e falando que dá mais força para ele lutar, agradecendo. Então esse é o nosso papel aqui, falar dessa maravilha que realmente esclarece, que realmente consola. E vamos continuar então falando aí, encerrando hoje, sobre o pastor Rob Bell, que tem aí trazido muitas reflexões importantes, não é, José Manuel? Bom dia. Sim, querida Mariana, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que vão nos assistir aí pelo mundo inteiro através do YouTube. Inclusive, como a Valéria agradeceu ali o Diógenes, Erivan, né? Erivan Diógenes. O Erivan Diógenes. A gente quer reforçar isso aqui para fazer as pessoas que gostam e têm esse acesso tecnológico aí, que eu sempre digo aqui que eu não conheço bem ou quase nada,
façam isso, reproduzam. Como eu de vez em quando lembro aqui o Sérgio Aleixo, que é um pesquisador e que é um camarada independente também, como nós somos, independente, não temos aí que ficar dando satisfações a organizações nenhuma. Inclusive há quem diga assim, olha, nós estamos atentos aí com você, podem ficar, porque dificilmente vão pegar alguma tolice que a gente esteja passando. E se por acaso passar, nós vamos voltar imediatamente atrás e consertar. Então a gente quer agradecer a todos vocês, principalmente os internautas, que estão aí reproduzindo isso e fazendo com que esse trabalho se amplie. Porque como nós sempre explicamos aqui, nós não vendemos nada, não somos candidatos a nada, não chamamos ninguém para lugar nenhum, não temos nenhum outro interesse senão o de ser útil para os nossos irmãos, apresentando a doutrina espírita como ela é, da mesma forma como ela nos fez tão bem, como ela nos faz tão bem. Então, quem sabe, as pessoas que assistem e que tomam conhecimento através do nosso programa, eles passam a ter uma grande utilidade, uma grande ajuda na vida, como nós sempre tivemos através da doutrina espírita. Então, esse é o nosso propósito aqui, de fazer essa apresentação. Quando nós falamos muito aqui de que tudo que está em nome de Chico Xavier, Emmanuel, Joana de Anjos, André Luiz, Humberto de Campos, Hermes Menezes, não merece crédito espírita. Podem ser coisas boas, como são as coisas boas do padre Marcelo Rossi, como são as coisas boas que tem lá o Paulo Coelho, como são coisas boas que em todos os ramos de literatura, de religiões, tem a apresentar. Isso não importa. O Espiritismo é diferente de tudo isso. Quando ele apresenta uma estrutura fundamental, uma estrutura básica, sustentando a existência de Deus, não esse Deus capaz de ser destruído e derrotado e inutilizado, como faz o livro de Sanherres, e que eu associei aqui a uma série de trabalhos de pessoas renomadas das igrejas e das religiões que honestamente estão fazendo o que Sanherres faz aqui para formar ateus. Eles lá dentro estão fazendo essa mesma reforma que nós estamos querendo fazer aqui na apresentação do Espiritismo. Por isso eu lembro aos nossos queridos amigos aí, os nossos internautas, os nossos irmãos espíritas que são livres como nós, não vamos tentar tomar de assalto essa Federação Espírita Brasileira inútil que está aí, ou melhor, útil para atrapalhar o Espiritismo, para jogar o Espiritismo no buraco. Não querer tomar aquilo de assalto, entrar naquela sede, nos instalar. Vamos desmoralizá-los, que eles continuem aí. Quanto mais intensamente estiverem divulgando esse ícone fajuto que eles criaram no Chico Xavier, quanto mais rápido eles se expuserem nisso aí, na mídia e tal, mais rápido eles vão se desmoralizar, como todas as religiões que aí estão invadindo pela mídia. Agora, antes de vir para cá de manhã, liga a televisão, eu liguei, roda, são milagres de tudo quanto é jeito, são comércio, venda, negociata, em nome de Jesus, em nome de Deus. Isso é muito bom. Nós não estamos aí para combater isso, não. Nós estamos aí pelo contrário, façam isso mesmo. Jornais de hoje, por exemplo, se vocês pegarem jornais de hoje, as matérias são todas sobre os escândalos de representantes de Deus na Terra. Isso virou uma máfia, isso virou uma bagunça, que quanto mais for exposta, mais vai ridicularizar as pessoas, mais vão se tornar ridículos perante as pessoas que pensam, raciocinam, as pessoas sérias, que querem realmente um norte, um roteiro, que querem saber de onde são, o que estão fazendo aqui, para onde vão, e que a doutrina espírita tem informações e ensinamentos abundantes para o convencimento através da razão, para estabelecer uma fé, não fé dogmática, não aquela fé dos ignorantes, mas a fé eu acrescento aos ignorantes, dos Maria vão com as outras. Então não essa fé, mas a fé que o Espiritismo exorta, que ele consolida, é a fé da razão, a fé da inteligência, pela inteligência. Você não acredita porque disseram que existe, você acredita porque você foi convencido pelo seu bom senso e pelo seu raciocínio. Você se convenceu. Como esses grandes homens estão se convencendo, os homens honestos. O último programa, nós colocamos lá o título, por sugestão de um internauta,
amigo nosso aí, que escreveu, por que vocês não colocam um título? E foi muito boa ideia, nós não tínhamos pensado nisso. O título atrai, chama a atenção e a pessoa vai ver o que tem a ver o título. Esse último, eu coloquei um título assim: A honestidade une ateu, une pastor e une Zé Mané, espírita, e une o Papa João Paulo II, e une o Michel Onfray, e une Madre Teresa de Calcutá. A mesma honestidade, quando ela é usada em qualquer religião, ela caminha para a unificação. Por quê? Nas religiões, por exemplo, que negam reencarnação, mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos e perfeição para todos, elas têm mais que reformar. O Espiritismo já tem essa estrutura revelada para a humanidade. Por isso o Espiritismo tem menos a acrescentar. Agora, esses homens, essas pessoas que eu citei aqui, por honestidade, elas são levadas a reformar os pensamentos, os sentimentos e, consequentemente, a fé. João Paulo II chegou, lançaram a encíclica Fides et Ratio, aqui, toda fé na razão, aqui o título aqui em cima, toda fé na razão, de João Paulo II, onde ele diz aqui: Papa elogia Copérnico, outrora banido pela igreja, e diz que a religião precisa da ciência. Para que a religião precisa da ciência? Para a ciência ajudar a religião a reformar as suas ideias inaceitáveis por serem atrasadas e ultrapassadas e erradas, para a ciência ajudar as religiões honestamente a se reformarem. Religião honesta se reforma. E homens honestos nas religiões promovem essas reformas. É o que está fazendo Rob Bell, um homem honesto, um pastor honesto, e que com a sua honestidade está carreando nos Estados Unidos milhares e milhares de pessoas, de jovens principalmente, que não aceitam a irracionalidade da fé. Então, essas pessoas sérias, honestas, vejam, eu cito aqui, eu não cito, de vez em quando, Madre Teresa de Calcutá. Ela tem um livro, Cartas de Madre Teresa de Calcutá, mostram que, assim como os santos, ela viveu o tormento de questionar a existência de Deus. Madre Teresa de Calcutá viveu o tormento de questionar a existência de Deus. Dizia ela aqui, disseram-me que Deus me ama, e ainda assim a escuridão, o frio e o vazio são tão grandes que nada toca a minha alma. Terei eu errado ao me entregar cegamente ao chamado do Sagrado Coração? Olha, uma mulher honesta, um espírito honesto, que está fazendo o quê? Questionando a existência de Deus, exatamente como faz o ateu Sanherres, exatamente, honesto, só que está fora das religiões. E ao invés de questionar dentro das religiões, ele questiona do lado de fora e elimina todas elas com os seus fundamentos fajutos, castelos de cartas ou de areias, que ao menor sopro ou a menor inundação são totalmente destruídos. Aí o que fazem, estão fazendo e continuam fazendo as religiões, senão fanáticos, ignorantes sobre Deus. Eu vi numa pregação recente, num programa de televisão, um pastor falar que teólogos renomados têm apresentado Jesus como o segundo Adão. O primeiro jogou toda a humanidade na desgraça e no pecado. E o segundo, que no caso seria Jesus, veio para nos salvar, o único Salvador. Adão desgraçou tudo e Jesus veio para recuperar tudo. E disse mais, que todas as tormentas e todos os cataclismos que desgraçam a humanidade são em função do pecado de Adão. Pessoas inteligentes, pessoas livres, que tiram as caixas da cabeça, como nós pregamos aqui, não podem aceitar isso. Não faz sentido, não tem lógica. Os inteligentes que estão lá para aceitar isso têm que desligar a racionalidade e ligar o botãozinho da irracionalidade quando entram no templo para ouvir e defender isso.
Você vê biólogos, você vê médicos, você vê engenheiros, cientistas que são religiosos, criacionistas. Biólogos, inclusive, são católicos, são protestantes. Quando vão para lá, para os templos, fazer os cultos e louvar a Deus, segundo eles têm que desligar o botãozinho da racionalidade, da inteligência, e ligar o outro botãozinho da irracionalidade, da fé cega. É aquilo que está ali, porque está no bondoso livro, sagrado livro. Isso não vai mudar nunca a humanidade. Mas, volto a dizer, a nossa proposta de espírita verdadeiro, honestos, que aqui estamos para divulgar a doutrina espírita, não é de se tomar de assalto a organização chamada de espírita podre que está aí, atrapalhando e prejudicando o espiritismo. Não é para isso. Eu nos próximos, quando chegar mais perto do Natal, eu vou mostrar umas preciosidades que eu tenho aqui do movimento espírita, da Federação Espírita. Nosso propósito aqui não é tentar tomar o lugar deles, mas é desmoralizá-los. Lá no pedestal e no trono onde se encontram, nos castelos onde estão, deixá-los falando sozinho, para os que querem ser fanáticos, mas não fanáticos das igrejas lá fora, e sim do espiritismo. Então vão para o movimento espírita que está aí, continuem lá. O que interessa aos espíritas inteligentes é atingir essa massa de ateus que nós já temos no Brasil, essa massa de sem religião que nós temos no Brasil, que já está atingindo quase 15 milhões de pessoas. Enquanto as estatísticas do IBGE, como eu disse aqui, apresentam os espíritas como 2%, e misturados nisso aí, os espiritualistas que acreditam em despacho, em reza, em simpatia, acende vela para fazer as suas orações e homenagear os seus mortos, enquanto esses espíritas, todos que estão aí, esses espiritualistas que se apresentam como espíritas lá no censo, dão 2%, os sem religião e os ateus estão batendo 8%. Enquanto os chamados espíritas aqui no Brasil não tem mais de 3 milhões, os sem religião e os ateus estão batendo quase 15 milhões. Então, queridos e espertos irmãos que estão fazendo o que nós estamos fazendo aqui, lembro o Sérgio Aleixo, porque eu não conheço muitos outros, mas agora o Diógenes também, vamos desmoralizar isso que está aí. E eles continuem vendendo livro do São Francisco Xavier, continuem vendendo livro de São Emmanuel, Santa Terezinha, que é a Joana de Ângeles, continuem vendendo esses farsantes, porque o que eles querem é isso. Eu mostrei aqui que na Bienal de São Paulo foram vendidos livros de tudo quanto é jeito pela Federação Espírita Brasileira, e não citou nenhum da codificação, a não ser o Céu e o Inferno, que eu já expliquei aqui as razões de terem citado. Nenhum. O propósito dessa gente não é fazer o espiritismo conhecido e ajudar a esses mártires da razão, esses mártires da transformação. Papa João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, Michel Onfray, o Sanherres, todos estão tendo a mesma preocupação com a humanidade. Tirar a humanidade dessa ignorância, tirar a humanidade desse atoleiro e não enfiar o espiritismo nisso. É o nosso papel. Papa, esse programa que eu vi do pastor que disse a respeito do pecado de Adão ser a causa das tragédias do mundo, tsunami, dos desabamentos aqui em Nova Friburgo e etc. Vejam, e diz que isso é na opinião de renomados teólogos, poxa, renomados doutores em teologia. Que teologia? Não sabem nada a respeito de Deus, não tem a menor noção do que seja Deus. Prega o Deus daquele velho barbudo, musculoso, que está lá dando dons para um, mandando outros para o inferno. Que isso já passou, isso não existe mais. Isso é o bicho papão que nos assustava na minha época de criança e de mim para trás. Agora, da minha época para frente, não existe isso. Isso é um absurdo. Então diz que, na opinião de renomados teólogos, a informação é essa. Deus, através dessa punição, está fazendo isso com a humanidade. Como? Viram o que falou Teresa de Calcutá aqui? Não pode conceber Deus assim. Viu o que fala o Rob Bell? Não pode conceber Deus assim. Hoje nós vamos falar sobre as respostas que ele deu. E Gandhi está no céu? Não era cristão. E Hitler está no céu? Ou estaria no inferno?
segundo a opinião deles, nós vamos ver aqui. E a teoria de Darwin? Então vejam, os homens honestos questionam isso. Não vão atrás da teologia furada e arcaica e ultrapassada, absolutamente abstrata. Teologia que faz com que não convence. O Papa Bento XVI, eu mostro aqui o Papa Bento XVI em Auschwitz, quando ele estava visitando os campos de concentração, ele perguntou assim: onde estava Deus? Interrogação. E olha os questionamentos dele aqui na matéria, que diz assim, quando ele viu lá que ali foram mortos mais de 1.500.000 pessoas, ele fez, entre aspas, essa seguinte colocação: por que, Deus, o Senhor permaneceu em silêncio? Como pôde tolerar tudo isso? Onde estava Deus naqueles dias? Como pôde ele permitir esse massacre sem fim, esse triunfo do mal? Fecha aspas. Papa Bento XVI. Quem ousa aí se apresentar como teólogo mais doutorado do que esse? Aliás, ele foi eleito Papa da Igreja Católica por ser o disponível na época com mais capacidade teológica e intelectual para assumir a função. Por isso que Ratzinger foi eleito Papa, por ser o teólogo mais doutorado e mais capacitado da Igreja. Igreja esta que tem em seu arsenal mais de 1.200 bilhões de adeptos. O chefe supremo faz essas perguntas. Sam Harris, o ateu, tem um título no livro dele que fala assim, quer ver? Tem um título no livro dele que fala assim, aqui ó, a bondade divina. Ele diz assim: em algum lugar do mundo, um homem acaba de sequestrar uma garotinha. Logo mais, ele vai estuprá-la, torturá-la e matá-la. Se uma atrocidade desse tipo não está ocorrendo neste exato momento, vai ocorrer dentro de poucas horas, ou no máximo dentro de alguns dias. É essa certeza que podemos obter a partir das leis estatísticas que governam a vida. Aquele disse 6 na época, mas já somos 7 bilhões de seres humanos. Essas mesmas estatísticas também sugerem que os pais dessa garotinha acreditam, tal como você acredita, que um Deus todo-poderoso e cheio de amor infinito está velando por eles e pela sua família. Eles estão certos ao acreditar nisso? É bom que eles acreditem nisso? A resposta dele: não, não é bom. Porque como? Deus todo-poderoso, supremo amor, onipresente, está em toda parte, onisciente, sabe de tudo, permite que uma coisa dessa aconteça com pessoas que creem nele. É o Deus das igrejas, isso não existe. É o que levou Madre Teresa de Calcutá ao livro que foi Come Be My Light. Madre Teresa, venha ser minha luz. Madre Teresa, venha ser minha luz. Aliás, quando eu falo em inglês, vocês desculpem, a minha neta me censuraram quando eu cheguei em casa, que eu falei aquela frase de efeito do Rob Bell, aquela palavra de ordem de Rob Bell, que eu gostei. Eu falei assim, vou botar para Zé Manel também, né? Believe in hell, not in Zé Manel. Eu falei note, elas falavam, vou, rapaz, note tem a ver com anotação, notebook, não perdoe. Quando eu falo inglês aqui, eu estou forçando, se isso aí é errado, isso não é o importante. Não parem para ver, às vezes uma colocação, uma conjugação, o Zé Manuel falou em mim ao invés, mim no meio da frase, me perdoem, ou perdoem-me, e toquem para frente, observem o conteúdo do que nós estamos passando. Eu podia estar passando para vocês por telepatia, mas como nós ainda não estamos nesse nível, então a gente tem que falar, e falando, às vezes a gente se complica um pouco, mas não levem isso em consideração não, vão aí desculpando e percebam o tônus, o conteúdo, o total, a compreensão disso aqui. Então, como eu estou falando, está aqui,
O que ele está apresentando aqui leva a Madre Teresa a dizer assim, ela viveu o tormento de questionar a existência de Deus, tratava e cuidava da miséria, dos desgraçados, dos abandonados, e Deus, ela que não era o próprio, preocupadíssima e lutando contra a miséria, contra o sofrimento. E Deus levou a ser escrito esse livro, que foi baseado em cartas dela, não foi baseado em biógrafos, em pessoas que escreveram sobre ela, não, em cartas que ela questionava isso. Então, são autênticas essas colocações sobre Madre Teresa de Calcutá. Esse livro já está aqui no mercado, Madre Teresa Vem a Ser Minha Luz, ele já está traduzido no Brasil. Assim como Sanherres, Carta a uma Nação Cristã, assim como o Papa não sabe onde estava Deus, teólogo supremo, como o moço lá, o pastor, disse que teólogos respeitáveis estão dizendo que a desgraça do mundo é por causa do pecado de Adão e Eva. Como a lucidez do Papa João Paulo II veio dizer que toda fé tem que se basear na razão, a fé sem a razão, ela está divorciada do contexto, do convencimento e da própria igreja, porque segundo ele, segundo o próprio Papa, nós temos aqui, tem também o Bart Ehrman, que é um neo-ateísta, que tem o livro Jesus Interrompido, em que ele fala sobre esses absurdos colocados no cristianismo, que faz o cristianismo não ser aceito. Tem aqui o Michel Onfray, que diz assim: quem começa a fazer perguntas sobre os textos sagrados e a doutrina das religiões, só pode chegar à conclusão de que todas elas estão erradas e mentem. Olha, então o Espiritismo nunca vai ser objeto e alvo desses pensadores. Papa João Paulo II diz: recentemente surpreendeu outra vez a comunidade científica ao admitir a possibilidade de vida em outros planetas. Papa João Paulo II. Por quê? São os homens honestos, como Sanherres, o ateu, como Rob Bell, o pastor americano, como essas personalidades mesmo das igrejas. E aqui disse mais, Papa João Paulo II: as novas descobertas levam à constatação de que a teoria da evolução é mais do que uma hipótese. Rob Bell esclarece isso aqui. Se o darwinismo, a teoria da evolução, vem mostrar que esse é o processo que Deus criou. Por que vamos trocar agora o processo de Deus, as leis de Deus, pelo que está escrito nos livros, que o homem escreveu e que diz que é sagrado? Vamos trocar o livro ou vamos trocar Deus? As igrejas estão trocando Deus, estão querendo insistem em trocar Deus. Os inteligentes, os livres, viram ateus, ou então, quando conhecem o Espiritismo, vão ser espírita de cabeça, vão ser espírita pleno. Observem essas maravilhas que nós estamos apresentando para vocês aqui, com relação ao que disse Rob Bell. Em síntese, Valéria, o que Rob Bell esclarece, o que Rob Bell tem pregado lá dentro das igrejas e que bate com a doutrina espírita. É o que todos os religiosos devem estar fazendo, honestamente, é mudando os seus dogmas de fé cega e não tentando passá-los para que a humanidade encaixe e para que tudo fique do jeito que está. Vamos mudar essa conduta e vamos ver. Em resumo, o Rob Bell, que está naquela revista Veja que eu mostrei para vocês aqui, que fala sobre a depressão na capa, o Rob Bell, a matéria diz assim: quem falou em céu e inferno? Interrogação. O pastor que enfrentou a igreja ao questionar alguns dogmas e arrastar multidões de jovens para seus sermões, diz que para os seus sermões, diz que o cristianismo passa atualmente por uma revolução. Em resumo, esse é o Rob Bell que a Valéria vai ler. Bom, em relação ao cristianismo, ele diz, é uma mudança, ele propõe, uma mudança radical, e diz que Jesus não virá salvar ninguém, sobre os sintomas de mudança, líderes, como ele disse ali, a gente falou aqui na semana passada, a respeito de pessoas, líderes de outras religiões que concordam às vezes com esses questionamentos que ele faz, mas que não podem romper com aquele circuito, não podem romper com aquilo que eles pregam, porque eles podem vir a perder os seus empregos, E ainda falei aqui que muitas vezes é aquela situação, pequenas igrejas viram grandes negócios, Bom, está havendo uma revolução, ele diz, no cristianismo.
diz que Deus ama a todos, não faz sentido, né, ele ferir alguém, e que a condenação, o destino, né, de todos é o paraíso, não o inferno, né? A paz e o amor vão depender dos habitantes do mundo, cada um fazendo a sua parte, né, que ele considera milagres. O nascimento de uma criança, a partícula subatômica, o quark, né, o bóson de Higgs, tudo isso ele considera como se fossem milagres. E a doutrina espírita explica, lá na Gênesis principalmente, que foi o livro que eu já falei, sobre isso, que não há milagres. O que apenas acontece é que nós ainda, a humanidade, não conhecemos todos os mecanismos, que milagres seriam derrogações das leis de Deus. E isso o Espiritismo diz que não acontece. O aborto, ele diz que não se pode cometer. O Darwin, né, o que ele fala aqui, é uma teoria perfeita porque atende às explicações do porquê o mundo é como é. O evolucionismo, ele diz que não significa ausência de Deus, né? Se o método da vida é a evolução, foi assim que Deus nos fez. Né? Gandhi, o que ele fala a respeito de Gandhi? Ele acredita que Gandhi está com Deus, que tanto o amou, embora ele não fosse cristão, mas ele fez o bem, né? E sobre Hitler, o que ele diz? Qualquer reconciliação ou perdão nesse caso está além da minha compreensão, ele diz. Né? E o que falta para ele entender isso, Zé Manuel? A respeito de Hitler? Sim, falta a respeito de tudo, tanto para o Rob Bell, como para o Papa, Madre Teresa de Calcutá, esses que já desencarnaram, faltava para eles a compreensão do que os Espíritos revelaram à frente deles, que está no Livro dos Espíritos, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita não combate Deus, pelo contrário, coloca Deus no seu lugar de inteligência suprema, supremo amor, suprema justiça, suprema bondade. Então a doutrina espírita vem resgatar o conhecimento das leis universais que regem inclusive o planeta Terra e consequentemente tudo que existe, logo nós incluído nesse contexto universal. Então o que falta para todos eles é conhecer isso que nós estamos passando aqui. Se você colocar reencarnação, como no caso o que Rob Bell diz do céu e do inferno, ele acredita que seja simplesmente a extensão do presente, do que nós somos agora, no futuro. Quando ele diz que não sabe o que vai ser, confesso honestamente que as igrejas não sabem, teorizam a respeito, mas não teorizam com a ciência e com a racionalidade, teorizam com a fé cega. É o que está atrapalhando a humanidade. Se você não faria maldades com seus filhos, Deus não faria com os dele, que somos todos nós, que é toda a criação. Se você não faz maldade com os seus animaizinhos de estimação, Deus não faria conosco, porque Ele é supremo amor e nós somos ainda imperfeição pesada. Então, se nós temos um senso tão aprimorado a ponto de nós acharmos realmente que o amor tem que ser a regência do universo, como é que nós vamos continuar aceitando esse Deus que dá margem aí para o Sam Harris vir e meter aí os argumentos em cima, que destrói essas ideias fajutas e que são questionadas pelos próprios honestos que estão dentro das religiões. Lembra no programa passado, eu lembrei o senhor Arnaldo de Souza Lima, um senhor que veio do Rio para cá, nós não conhecíamos, eu não conhecia, e tive a honra de conhecê-lo, e ele me passou esse senso de honestidade, independentemente das nossas imperfeições. Eu não posso usar a mentira para ocultar as minhas torpezas e os meus erros, prejudicando às vezes toda uma imagem, uma doutrina, uma religião, para ocultar as minhas torpezas. Os espíritos dizem lá que é um crime bárbaro esse que se faz, adulterando e deturpando, como eu acuso o movimento espírita, a doutrina espírita. Vão levar esse peso nas costas ao morrer, ao passarem para o outro lado. Então o que falta para esses questionamentos é o conhecimento da reencarnação. Não está na Bíblia. Esqueça isso, cara. E se você for pesquisar lá, você vai ver que está. Quando diz lá que Elias era o João Batista era o profeta Elias lá de trás, o que Jesus estava dizendo? Que o Elias lá atrás reencarnou como João Batista. E por acaso cortaram a cabeça de João Batista, porque o Elias lá com os profetas de Baal cortou a cabeça de centenas deles. O Elias, quando era lá o profeta, reencarna como João Batista, que foi o último profeta a anunciar Jesus, e tem também a sua cabeça cortada. Não que seja olho por olho, dente por dente, mas no caso foi. A oportunidade, as circunstâncias levaram.
E Jesus não falou que João Batista é o Elias que já veio e vocês fizeram com ele o que bem entenderam, não perceberam isso. Então, agora, se não está lá, não é verdade, deixa isso para lá. Se é verdade e não está no Espiritismo, vai entrar no Espiritismo, vai com certeza compor o Espiritismo. E o Espiritismo vai ser mudado naquilo que eles tiverem errado. Quem diz isso é o Allan Kardec, é o próprio codificador. Então vejam que doutrina. É a doutrina para esclarecer a humanidade. É a doutrina que nos consola, que nos dá lógica para sofrer. O que você sofre continuando acreditando em Deus? Está socado em igreja, socado em culto e sofrendo, ou tem que ir lá pagar para Deus te aliviar a dor das costas? Por quê? Por que esse Deus se exigia bom? Por que ele permite, como disse aqui Sam Harris, o sequestro de uma criancinha, o estupro de uma criancinha, o assassinato dessa criancinha, de uma família toda ela crente em Deus? O que você vai continuar dizendo? Que milagre de Deus. Coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. Então observem, falta a todos esses questionamentos lá de fora o conhecimento dessa maravilha que é a doutrina espírita. E não o que esse movimento espírita tem feito com o espiritismo, de jogá-lo nessa massa aí, jogá-lo nesse caldeirão das religiões que predominam no planeta e apagar o espiritismo. Essa é a missão dessa máfia que eu digo, espiritual e encarnada. É jogar o espiritismo no esquecimento, é jogá-lo, misturá-lo com essas religiões lá para trás, para acabar com isso. Num dos programas anteriores aqui, alguém escreveu, acho que da LBV, parece, dizendo que tinha um projeto de ecumenismo. Não existe isso. O ecumenismo é a verdade e não as organizações religiosas que hipocritamente fingem que se aconchegam, mas cada um mantendo as suas áreas de domínio. Vamos nos aconchegar desde que cada um mantenha o seu faturamento e os seus negócios e sustentem os seus líderes, que normalmente não são muito bem intencionados. Uma boa parte, ou talvez a maioria. Eu tenho falado em pregações aí, quando acontece, sai a oportunidade, como você vai fazer ecumenismo, unificar a doutrina espírita, que é cristã, que está fundada aqui, a sua moral é a moral cristã. Como você vai conciliar isso com todas as igrejas que se dizem cristãs e negam a reencarnação, e negam os mundos habitados, e negam a comunicabilidade dos espíritos, e negam a perfeição para tudo? Como você vai poder conciliar? O espiritismo afirma essas verdades, que são cientificamente comprovadas a cada passo. Eu estava aqui, por exemplo, agora vendo bilhões de terras. É uma matéria que eu já mostrei aqui. Bilhões de terras. Estudo diz que metade das estrelas da Via Láctea, que é o nosso conjunto aqui, o nosso vilarejo no universo, tem planetas como o nosso. Vou repetir. Estudo diz que metade das estrelas da Via Láctea tem planetas como o nosso. Olha, sabem quantas estrelas tem na Via Láctea? Em torno de 500 bilhões de estrelas. Se mais da metade tem planetas como o nosso, por isso está escrito aqui bilhões de terra, é o título da matéria, são mais de 250 bilhões de planetas semelhantes à Terra. Isso é a ciência que está dizendo. Há 153 anos, o que disse o Espiritismo? Há mais de 150 anos, o que disse o Espiritismo? Que todos os mundos são habitados das formas mais diversas, mas em muitos semelhantes à Terra. Que diz Frank Drake? Coloquem lá Frank Donald Drake, naquele moço que sabe tudo lá no Google, e vejam o que esse homem já equacionou em termos de vida extraterrestre. É um cientista americano, é um astrônomo, é um camarada que entende, é o mais entendido nesse tipo de pesquisa. Coloquem lá Frank Drake e vão ver o que ele diz de civilizações semelhantes à nossa, só nessa nossa galáxia, nesses bilhões de planetas que a ciência diz que existem. Ele diz que existem no mínimo 100 mil civilizações no nosso vilarejo semelhantes à nossa. Semelhantes à nossa. O que significa isso? Que essa revelação dos espíritos não foi para nos manter ignorantes e atrasados, foi para nos equiparar à evolução tecnológica, à evolução intelectual, para nos atualizarmos em relação às concepções da própria criação, do próprio universo.
Então o Frank Drake vem dizer que são mais de 100 mil civilizações semelhantes à nossa. A ciência vem aqui dizer que são bilhões, e eu digo mais de 250 bilhões de planetas semelhantes à Terra, só no nosso conjunto. Aí você vai dizer que o espiritismo é do capeta? Que não está na Bíblia, então isso é do capeta? Do capeta é aquilo que está lá enganando o pessoal, que idolatra e adora aquilo e quer ficar nesse atoleiro. Vale a pena? Se valesse a pena, a humanidade estava melhor. Pelo menos o Ocidente. Vale a pena? Vamos ser inteligentes. Você soca seus filhos nas piores escolas, onde os métodos não ensinam nada e as crianças vão ser reprovadas pela vida fora eternamente? Você mete seus filhos lá? Então por que enfiar nessas concepções ultrapassadas, arcaicas e que estão sendo desmoralizadas, mas que estão sendo puxadas para a fé cega pelos espertalhões que estão mantendo os impérios em nome de Deus e em nome de Jesus? É isso que nós queremos honestamente? Ou é o que diz Teresa de Calcutá? Ou é o que diz o Papa João Paulo II? Ou é o que diz Sam Harris? Ou é o que diz Rob Bell? Vejam, são pessoas honestas que estão contestando lá isso que nós já temos solucionado aqui na doutrina espírita. Então, mundos habitados é um princípio fajuto que compõe a doutrina espírita. Reencarnação, entrem lá também nesse moço que responde tudo e coloquem lá provas científicas da reencarnação, estudos científicos da reencarnação. Lembra que eu disse aqui, já assistiram Minha Vida em Outra Vida? Já assistiram? E viram que a mulher que nasceu nos Estados Unidos foi lá na Irlanda e lá ela encontrou o filho mais novo que ela tinha deixado lá quando morreu lá e reencarnou nos Estados Unidos depois, e lembrando aquelas lembranças que alguns têm e destacam e são pesquisadas, como pesquisadas pelo Ian Stevenson, por exemplo, pelo Banerjee. Observem, vão lá, assistam. Ela foi lá na Irlanda e descobriu, encontrou velhinho, o filho que quando ela morreu ela deixou novinho, lá na Irlanda, com toda a família, os restos, os sucessores da família lá. Isso aí é fajuto? Isso aí não merece respeito, não merece ser analisado? A comunicabilidade dos espíritos, como eu disse aqui da vez passada, procurem transcomunicação instrumental, pesquisas científicas, leiam, escrevam lá, transcomunicação instrumental, e vejam lá o que já descobriram, o que já gravaram e filmaram sobre o mundo espiritual. Quando eu falei daquela luva de parafina que o espírito enfiava a mão na parafina fervendo, e depois enfiava na água gelada, na parafina, na água gelada, na parafina, na água gelada, e depois ele desmaterializa a mão ali de dentro, fica oco lá por dentro, a minha mulher, quando eu cheguei em casa, ela lembrou: você esqueceu de falar o que nós vimos lá, que antes de fazer isso, o espírito estendeu a mão materializada e mandou que todos assinassem os seus nomes num papelzinho e enrolassem no dedo dele. E o papel está lá, dentro da parafina, cristalizado, com a assinatura do pessoal que estava na reunião de materialização. Isso é falsificado? Tem muitos por aí, claro. Tem muita mágica, muita trapaça, como tinha na época de Kardec e como vai ter sempre. Como tem trapaceiros de tudo quanto é jeito, homens se apresentando como santos e são canalhas, são bandidos, são criminosos. Isso vai ter sempre, isso faz parte do planeta. Agora, nós não estamos aqui para ser bandido, traficante e trapaceiro. Nós estamos aqui para ser honestos, para nos conhecer, para nos descobrir e fazer o nosso trabalho, o seu trabalho. Não fica aí bobeando, achando que você está perdido, que isso é coisa dos papas, dos reis, isso é coisa dos políticos. Não, isso é coisa sua, minha, nossa. Isso é coisa do mendigo que achou os 20 mil reais na rua e foi lá e devolveu para o dono. Olha que prova, que exemplo de nobreza espiritual. Nós estamos aqui para isso, para ser mendigo, mas ser honesto, ser honrado, se conhecer e se dominar. Não ser revoltado porque não tem um carro novo, não ser revoltado porque não tem a bicicleta, não ser revoltado porque não tem o tênis, aí vai roubar dos outros. Não, nós estamos aqui para passar por todas essas provas. Dos 7 bilhões de habitantes que estão morando aqui, estão encarnados aqui, nenhum deles está aqui abandonado e sem uma razão de ser. Todos somos importantíssimos e temos que entender isso e cumprir o nosso papel, sabendo que Deus é justo, perfeito, supremo em todas as bondades e principalmente em justiça, que nós somos almas imortais, não vamos acabar com o corpo, com o corpo terminado, acreditemos ou não nisso. Como o grande Oscar Niemeyer, um ateu que desencarnou essa semana agora, era um ateu, por isso ele era um bandido, ele era um desclassificado, ele era um imoral. Viram os exemplos de nobreza também daquela alma?
que se dizia ateu, como José Saramago, que o prêmio Nobel de literatura, que era um português, desencarnado também há pouco tempo, mas viram aí o Niemeyer, que humanista, que homem de bem, que pensamentos fraternos, solidários, ateu. Então precisa crer em Deus para ser honesto? Não, precisa entender que nós estamos num contexto que com a honestidade, com a fraternidade, a solidariedade, nós fazemos dele um paraíso. Precisamos entender isso. Logo, você é responsável, você é importantíssimo perante o universo. O céu não é o maior astro, ou o Sol não é o maior astro do nosso sistema? Não é milhões de vezes maiores do que os planetinhas que ficam ao seu redor? Pois bem, olhe para o Sol, com óculos escuros de preferência, olhem para o Sol. Vocês têm ideia a respeito dele, mas ele não tem nenhuma ideia a seu respeito. Por quê? Ele é um astro, ele é material, ele é energético, ele está cumprindo, é a matéria ali cumprindo uma determinada função. Como nós também, pelos bilhões de anos passados, nós já também cumprimos no contexto da matéria, no contexto do universo. Olhem isso e analisem. Então a alma imortal é essa que prevalece, como diz o Rob Bell, ela vai continuar do jeito que ela está aqui. Como eu tenho dito aqui, ninguém vai para o inferno, como ninguém vai para o céu. As pessoas já estão num dos dois, porque o que vai continuar do lado de lá é o que você está fazendo do lado de cá. Até um internauta disse aqui que se tivesse ouvido o nosso programa antes, não tinha feito regressão de memória, que ele fez e não fez bem, parece que não fez muito bem para ele. Não precisa, você é isso que está aí. Não queira polir o seu orgulho para ver lá atrás se você foi a rainha de Sabá, para se você foi Salomão, o grande Salomão, se você foi o Nero, o rei das Galhas, se você foi um viking lutador, forte, uma mulher bonita. Não perca tempo com essa bobagem. Você é o que é, está aí. E às vezes essas taras mostram que você é um desequilibrado ainda. Como nós temos que ter esse bom senso de nos descobrir, de ser honestos com cada um de nós. E não assumir a hipocrisia pregada pelas religiões, inclusive pelo movimento espírita, de que está tudo muito bem. Como eu disse o senhor Arnaldo Souza Lima, ele veio para cá e falou assim: mas não está nada bem. Essas pessoas foram me enfiando assim, essas lógicas que de repente eu sou isso que sou aqui. O rapaz que veio lá de Duque de Caxias, ele veio e me mostrou, falou: o senhor já leu O Brasil, Coração do Mundo? Eu já estava no espiritismo há uns 20 anos, há uns 30 anos quase, uns 20. Eu falei: não, eu falo até para se leiam, porque tem o carimbo da federação. Eu confiava nessa gente, tem o carimbo da federação, então é sério, nada, mentira. Quando eu li aquilo, por mais que o senhor Arnaldo me dizia, eu fui juntando as coisas e falei: opa, tem que fazer uma reforma nisso, tem que arrebentar com isso. E esse arrebentar é desmoralizá-los, não é tomar o lugar deles. Deixa eles para lá. Tem aí 15 milhões de almas, 15 milhões de brasileiros que são ateus ou não têm religião, porque não conhecem esta maravilha. Então, dessa alma imortal para a reencarnação, a fim de, como disse aqui o Rob Bell, eles continuem na bondade de Deus para serem perfeitos, para sermos perfeitos como alma, em vários mundos habitados, como eu estou mostrando para vocês aqui, só na nossa Via Láctea, mais de 250 bilhões de planetas semelhantes à Terra. Vocês vão continuar contestando isso? A comunicação dos espíritos, vocês vão continuar contestando a perfeição para todos, como disse aqui o Rob Bell. E aí ele respondeu no caso do Gandhi. A pergunta foi a seguinte: lê a pergunta e a resposta dos dois. Aliás, lê também a do Darwin, que você já falou, né? Então, como mecanismo para explicar, leia sobre Darwin. Como mecanismo para explicar por que o mundo é como é, porque nossos corpos são como são, a evolução darwinista atende às necessidades. Mas não acho que seja uma teoria pronta e acabada. O debate ainda não terminou. Aí ele vem aqui: para muitos cristãos, só os cristãos vão para o céu. Pergunto: Gandhi, que não era cristão, está no inferno? A resposta: Deus ama Gandhi mais do que qualquer um de nós pode imaginar. Gandhi parece ter sido um grande homem, profundamente comprometido com a verdade e o florescimento da humanidade. Acredito que está com Deus que tanto o amou. E aí a respeito de Hitler, né? Para muitos cristãos como o senhor, um Deus generoso não condenaria ninguém à danação eterna. Pergunto: Hitler está no céu?
Aí a resposta: Hitler parece ter sido alguém inclinado à criação de imensos infernos para si mesmo e para os outros. Minha suposição é que Deus lhe deu o que ele queria. Acho que o único modo de analisar esse caso à luz da destruição que Hitler causou. Qualquer reconciliação ou perdão nesse caso está além da minha compreensão. Justamente além da compreensão de quem ainda não conheceu isso aqui. Como eu disse para vocês, Sanherre acaba com a ideia de Deus que as igrejas pregam. O Livro dos Espíritos acaba com o Livro de Sanherre, porque explica tudo. No caso dele, não sabe, não tem lógica dentro da teologia deles. Não tem lógica, e ele não sabe honestamente. Ele disse aqui, ó: qualquer reconciliação ou perdão para Hitler, nesse caso, está além da minha compreensão. Qual é a compreensão que o Espiritismo traz? É que através da reencarnação, Hitler, se nós bobearmos, pode passar à nossa frente. Hitler poderia estar num daqueles mendigos lá, não porque não está muito fresco ainda, mas esses nossos mendigos aí que devolveram o dinheiro, que não era deles. Eu volto a perguntar, porque isso encaixa como uma luva. Se aqueles dois mendigos fossem presidentes da República ou ministros de algum das nossas funções administrativas no Brasil, eles permitiriam que se roubasse o dinheiro da saúde? Eles permitiriam que se roubasse o dinheiro da merenda escolar? Eles permitiriam que roubasse o dinheiro da segurança, do bem-estar social? Eles permitiriam? Claro que não. Mendigos, eles devolveram o que não era deles. Mas eles já foram muitas vezes governantes e estão lá. Aí você pode perguntar: mas por que então eles não voltam e vão ser governantes? Porque eles já estão saindo e indo embora. Fiquem aí os que querem ser governantes e roubar os outros. Fiquem aí os que querem ser cacique nas igrejas, nas religiões, para manter o pessoal no cabresto e os seus orgulhos, as suas vaidades lá em cima, todos cheios de lantejoulas e cheios de pregações. Fiquem aí. O mundo é para esse tipo de gente. Nós que abrirmos os olhos e formos fazendo o nosso papel, o nosso dever de casa, independentemente de acreditarmos ou não na reencarnação, nós vamos saindo daqui e indo para mundos melhores. Lá nesses mundos melhores é que aqueles mendigos serão dirigentes, lá é que eles serão ativos em processos confiáveis de Deus para os mundos superiores, e não aqui. Então observem, o que falta para essa gente toda: falta o conhecimento do Espiritismo, que falta para muitos que nos assistem e começam a pegar o fio da meada e largam isso para lá. Porque volto a lhes dizer, quando vocês morrerem, vocês vão sozinhos, não vão com padre, pastor, não vão com guru, não vão com ninguém junto. Aí vocês é que têm que estar safos. Vocês têm que saber o que está acontecendo. Vocês têm que ser senhores de si, honestos. Um honesto não tem medo do outro lado, não tem medo de lado nenhum. Um honesto, quando o camburão da Polícia Federal entra na sua rua, ele vai para a janela e fica olhando: pô, aonde será que vai? Aonde será? Porque ele sabe que não é na casa dele. Agora, os desonestos escutam a sirene da ambulância, acham que é da polícia, já se enfuram debaixo da cama. Por quê? Porque o cara é desonesto. O safado, quando vai para o lado de lá, ele vai safado. Então ele vai cheio de medo, cheio de tormento. Ele desencadeia o sofrimento dele próprio, porque ele é desonesto, porque ele não tem moral apurada. Agora, o tranquilo, não importa se acredita ou não na reencarnação. Oscar Niemeyer não acreditava em Deus, mas como perguntaram para o Rob Bell: e Gandhi está no inferno porque ele não acreditava em Jesus? Claro que não. O que o Rob Bell, o pastor, disse? Não, ele está com Deus. E Hitler também estará, quando através de encarnações e reencarnações ele pagar pelos erros que cometeu, como nós também vamos pagar. Tem muita gente que não foi Hitler, mas também está lá, em cima do muro, nem pula para lá, nem pula para cá. Enquanto o Hitler pode reencarnar e com aquela inteligência e aquela garra dele, se desenvolver, ir embora, cumprir, pagar as suas penas. E pelo universo afora ele vai ser santo um dia. E volto a dizer, às vezes na nossa frente. Às vezes nós estamos muito assim, bonitinhos, frajolinhos, achando que estamos com Jesus, que estamos salvinhos e etc. Enquanto isso, os que estão lá cometendo barbaridades hoje, quando eles caem na real, eles se mudam e eles vão embora. Eles vão embora. É o cara mais ou menos gordo que fica mais ou menos gordo a vida toda. E um gordão emagrece, perde 100 quilos, vem a ficar atleta, passa a nadar, passa a correr, dá um show e um banho. E o que estava meio gordo e meio magro, continua meio gordo e meio magro até a morte. Tem que agir.
tem que assumir a própria razão, a própria consciência. Esse é o esclarecimento espírita. Acreditando ou não na reencarnação, isso não interessa. Então, volto a lembrar aqui o nosso querido Oscar Niemeyer aí, que foi um ícone da arquitetura, né? Uma maravilha, e uma pessoa lúcida, bem centrada, maravilhosa. Bom, e a gente tem um tempinho ainda, a gente começa hoje, mas no próximo programa a gente esclarece. Sobre o fim do mundo, como eu até disse aí no começo do programa, né? Que está aí preocupando muita gente aí no dia 21, o que a gente já pode começar a dizer para essas pessoas? Engraçado que eu achei que isso aí tivesse meio apagado, a gente não ouve falar muito e tal, mas numa reunião que nós tivemos na quinta-feira passada agora, eu vi que tem muita gente morrendo de medo com relação a isso, muita gente desesperada com relação a isso. Hoje não vai dar tempo da gente desenvolver esse tema, mas nós vamos desenvolver no passado. Eu tenho até aqui dos meus lembretes, eu tenho uma aqui muito interessante que eu mandei até plastificar. Ah, sim, aqui, ó, do nosso ex-vice-presidente José Alencar. Ele disse assim, ó: estou preparado para morrer. E ele já morreu. Isso aqui foi em 2009, né? E o Zé Alencar, que foi nosso vice-presidente, já morreu. E o que ele disse aqui? Olha o título da matéria: estou preparado para morrer. Um homem que dizia que eu sofro para a morte, um homem que dizia a respeito do não tenho mais forças para subir, ele estava enfraquecido. A todo momento peço a Deus para que me conceda a graça da humildade. Pensando bem, o sofrimento é enriquecedor. Olha, e não era espírita, ele era católico, mas estava aqui, ó: estou preparado para a morte. Aí eu pergunto, por que vocês e eu também nós não estamos preparados para a morte? Se ela acontecer dia 21. Até um assessor meu disse assim: rapaz, fala que não vai acontecer, fala que isso não vai acontecer. Tem muita gente preocupada com isso, né? Muita gente preocupada. Eu não posso falar que não vai acontecer. Eu não posso. Não estou dizendo que vai, mas não posso dizer que não vai. Sabe quantos morreram no Haiti? A maioria crente em Deus. 300 mil. Para eles foi uma tragédia, foi o fim do mundo. 300 mil. Tem lá hoje 700 mil desabrigados. Aí o pastor Pat Robertson, que era assessor espiritual do Bush, que era presidente dos Estados Unidos na época, disse para o mundo inteiro que aconteceu aquilo no Haiti, porque em 1804 eles fizeram um pacto com o capeta, assumindo o vodú como religião oficial. Eu aqui nesse programa disse: não acreditem nessa tolice, nessa bobagem, não aceitem essa tolice e essa bobagem. E dei o exemplo que Dona Zilda Arnes, aquele exemplo de cristã, aquele exemplo de bondade, de solidariedade, morreu lá no terremoto. Aí sabe o que um evangélico escreveu aqui pra gente? Zilda não era cristã, ela era católica. Zilda era mariana, por isso ela não estava com Jesus e ela está no inferno, diz que ela morreu. Olha aí as cabeças. Vamos comentar isso no próximo programa, que nós já chegamos aqui ao nosso final. Mandar um grande abraço para o nosso querido Wildes, o nosso assessor, que ainda está um pouquinho acamado. De repente nós vamos dar uma passada aí agora para fazer uma visita para você, Wildes. E a todos os internautas, multiplicadores do nosso programa, principalmente o Erivan de Ordem, que nós conhecemos, eu conheci agora quando respondi o seu e-mail. Um grande abraço para todos vocês. Continue nos ajudando, querendo nos bem. E a Fátima diz que o programa está cada vez melhor, concorda em grau, número e gênero. Manda um grande abraço. Grande abraço, Fátima. Até a próxima. E até a próxima para a gente falar aí do fim do mundo. É o fim do mundo. Antes que acabe, antes do dia 21.